Boa tarde a todos. Meu nome é Adilson. Meu nome é Hudson. E meu nome é Giovana. A gente vai apresentar para vocês o Momento Ciência. Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a vocês, se já pensaram como a cafeína vai parar dentro de um comprimido, né? Essa pergunta cabe a nós também, né? Então, para a gente pensar nisso, a gente vai motivar vocês a pensar em como é a estrutura de um comprimido, né? Se você imaginar que você tem a maioria dos comprimidos feitos de cristais, então você vai quebrando o comprimido até você chegar numa parte pequena, que seria a sua composição, e é um cristal, basicamente. Esses cristais são feitos de pequenas unidades que se repetem no espaço, né? Então você pega essa unidade e duplica ela em todo o espaço. Essa é basicamente a definição de um cristal. Essas pequenas unidades são os átomos e moléculas. Elas se encaixam, se repetem dentro do espaço, e quem estuda essa parte é a mecânica quântica. Então tem mecânica quântica aí dentro, Hudson? Interessante. Tem, mas não só isso. Tem muita matemática por trás desse processo. Poxa, muito legal isso. Agora a gente vai fazer uma pequena demonstração da ideia desse encaixe das moléculas e como isso interfere no que a gente está falando. A gente vai fazer aqui, não tentem isso em casa sem a presença de um adulto, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que seria essa interação entre moléculas e átomos. Então aqui seria molécula Adilson, prazer. Molécula Hudson. E a molécula de Giovana. Então tá, molécula Adilson e Hudson interagindo aqui, e a Giovana, molécula, vai tentar interagir com a gente. Não tem como, né? Só que acontece algumas coisas nesses cristais. Eles podem ter uma conformação, né, uma modelagem diferente no espaço, a geometria dele, uma simples torção, e esse encaixe já começa a ser possível. Você quer deixar o microfone no chão? Você confia na gente? Então, teve uma interação aqui, com a simples rotação dessa molécula, né, sem que precisasse mudar. Perdão. Dentro ainda dessa ideia, com essa pequena torção na geometria das moléculas, de como elas se encaixam, a gente tem mais um exemplo na natureza. Interessante isso. O que você poderia citar como exemplo? Vamos pegar aqui duas coisas que parecem totalmente diferentes. Temos aqui grafite e diamante. São totalmente diferentes, não é? Só que, na verdade, ambos são feitos de uma mesma molécula, carbono. Então, você tem carbonos constituindo essas mesmas estruturas básicas, né? Aqui você não está vendo um diamante e um grafite. Você está vendo a estrutura básica que compõe esses cristais, né? E a simples conformação dessa geometria deles dá características macroscópicas que a gente fala, né? Que é o que a gente vê. No caso do grafite, a gente tem uma lapiseira, o grafite ele é macio, né? Ele é mole, e tem uma cor escura. E o diamante não, é uma pedra, uma das mais duras da natureza, e brilhante, tem todo esse glamour, né? E que coisa muito interessante de você ter essas propriedades determinadas por coisas tão pequenas. E gostaria de saber como é que a gente faz para compreender o que tem por trás disso, como que a ciência age para entender essas coisas, né? Bem, nós falamos muito sobre as propriedades físico-químicas dessas moléculas, mas como que a gente entende a matemática por trás disso? Como eu posso usar a matemática para compreender essas moléculas? Pois bem, a matemática ela pode criar uma modelagem, ou seja, uma descrição das ligações dos átomos dessa molécula. Então, existe um tipo de equação especial, chamada equação diferencial, que consegue descrever isso. Mas a gente tem um pequeno problema. Essa equação ela não tem uma solução. E quem vai solucionar isso para a gente, na verdade, é o computador. O computador consegue rodar um algoritmo que vai testar, até encontrar a menor energia possível dessa ligação entre os átomos. Mas por que a menor energia possível? Bem, a natureza segue um pouco a lei do mínimo esforço. A gente quer a menor energia possível para a gente ter o arranjo dos átomos de forma mais estável. O legal também
é que a gente consegue perceber, a partir desse processo, como a matemática consegue agir das mais diversas formas nesse processo. A gente precisa da matemática para desenvolver a parte da teoria de equações diferenciais, pois não adianta eu conseguir fazer uma modelagem e não conseguir mexer com essa descrição. E a matemática também está no fato de que nós precisamos ensinar o computador a como fazer esses cálculos, essas aproximações. Agora que a gente já entendeu a parte que transforma a cafeína em alguma coisa, uma estrutura mais útil, mais hábil para solucionar as diversas opções que a gente tem, vou apresentar uma coisa que está no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Temos aqui a molécula do paracetamol e da cafeína. Usando esse pequeno ajuste, a gente consegue com que um medicamento só, você só vai precisar tomar um medicamento, tenha a ação das duas moléculas. Nossa, então é muito interessante. Então a gente partia de uma coisa que a gente não tinha noção de como era feito e viu que várias áreas da ciência, né, a gente tem matemática envolvida, computação, mecânica quântica, tem química envolvida, o pessoal da farmácia também, os farmacêuticos, tudo isso, todo mundo pensando junto e conversando numa mesma linguagem para resolver um problema que traz benefícios para a gente, não é? Pode concluir. Muito bem. Assim nós vemos como é importante essa união das mais diversas áreas para você compreender uma coisa que parece que estava restrita apenas a um campo científico. Isso aí. Muito obrigado a todos. Esse foi o Momento Ciência. Esqueci.